terminando essa série. 6 domingos já. Nós mesclamos aí com o missionário semana passada. E na penúltima semana, o pastor Marcos falou sobre o capítulo 5 desse livro. Livro interessantíssimo. Peço que você leia durante sua semana em casa. Relembre aquilo que a gente disse. Alguns vídeos estão no Facebook ou no YouTube, se você quiser ler, acompanhar e ver o vídeo, você pode fazê-lo através do próprio Facebook e do YouTube. Então hoje, pode abrir a sua Bíblia no capítulo 6 de Efésios. Capítulo 6 da carta aos Efésios. Nós vamos fazer uma revisão aqui. Daquilo que nós viemos falando nesses 6 domingos. Então, no capítulo 1, nós somos informados que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, escolhidos em Jesus Cristo, escolhidos nele, antes da fundação do mundo, adotados como filhos, aceitos na família de Deus, redimidos por seu sangue, perdoados. Por sobre nós, ele derramou a sua graça, revelou o mistério da sua vontade, fomos selados com o Espírito Santo. No capítulo 2, Deus nos deu vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados, e nos ofereceu salvação que não vem por meio de obras, mas pela graça, por meio da fé. Nós que estávamos longe, fomos aproximados e agora temos acesso ao Pai. E no final desse capítulo, ele nos compara a uma obra-prima, uma feitura de Deus, um edifício, um santuário, edificado, trabalhado dia após dia para que possamos nos assemelhar à pedra angular e fundamental que é Jesus Cristo. No capítulo 3, Paulo ora para que possamos compreender a largura, a profundidade, a altura, o comprimento do amor de Deus em Cristo Jesus. No capítulo 4, nós vemos Paulo falando a respeito do proceder do cristão. Peço que vocês oram para que vocês tenham uma vida que se comporte de forma digna da vocação que vocês têm chamado, do chamado de vocês. E aí nós vimos lá humildade, mansidão e tudo mais. Nós vimos o capítulo 4 quase que completo, e o pastor Marcos reforçou os pontos e a aplicação dessa forma digna da vocação no finalzinho do capítulo 4 e em todo o capítulo 5. Então, qual que é a forma como nós devemos nos comportar individualmente? Capítulo 4, lá no finalzinho dele, você entende a forma que você tem que se comportar de forma digna ao chamado. Então, no capítulo 4, finalzinho do 4, você consegue enxergar individualmente. Para o meio do capítulo 5, coletivamente, em comunidade, na igreja. Como que eu devo me comportar de forma digna? Na igreja, está lá. Capítulo 5, no meio do capítulo, você consegue localizar isso. Ok, aprendemos individualmente, aprendemos coletivamente na igreja. E no meu lar? E na minha casa? Capítulo 5, finalzinho dele, você aprende como se comportar na sua casa, em casal. Marido e mulher, mulher e marido. E agora, só que assim, só os adultos que se convertem? Não. Tem jovem que se converte, criança que se converte. E aí nós vamos entrar para a aplicação ainda nesse sentido, de filhos, jovens, e na aplicação para o mercado de trabalho. E ao final nós vamos concluir
em cima do próprio texto. Então, abra sua Bíblia em Efésios 6. Nós vamos ler mais ou menos hoje, de 1 a 18. Então hoje nós veremos duas aplicações. Filhos em relação aos pais, pais em relação aos filhos, e no mercado de trabalho, que naquela época era um mercado muito injusto. Mas ok, vamos lá. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Baixe sua cabeça, mais uma vez. Pai, fala conosco. Sabemos que o Senhor está no nosso meio. O Senhor já se revelou, pelo menos para mim, nesta manhã aqui, através dos cânticos e através do testemunho dos nossos irmãos. Continue trabalhando no nosso coração, ensina-nos aquilo que o Senhor quer ensinar, aquilo que o Senhor quer dizer e aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Fala conosco, Pai, que teu amor possa nos constranger a ponto de termos uma mudança de mente e uma mudança de prática. Em nome de Jesus. Amém. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Engraçado, o pai sentado do lado do filho, já dando uma olhada ali, ó. Essa é para você, essa pregação é para você. Querido, isso aqui não tem nada de novo. Não é nem revelação de Deus isso aqui. Não tem nada de novo. Isso aqui humanamente, legalmente, moralmente, já existe algo embutido no homem. É justo. Não tem nada de diferente. Isso aqui não tem nada, já está meio que embutido em cada um do ser humano. Agora, a revelação divina começa a partir do honra teu pai e tua mãe. Aí a revelação de Deus lá em Êxodo 20, capítulo 12. Vontade de Deus revelada. Honra teu pai e tua mãe. Obedeça seu pai porque é justo. Obedecer ao pai é aquele primeiro afeto, ou às vezes não, mas é o primeira relação com afeto, relação com amor, relação a respeito, é ali com o pai e com a mãe. Isso é justo, obedecer é justo, é humanamente, é normal, é natural, é legal, natural, biblicamente, racionalmente e humanamente correto. Então é justo, nada de diferente. Essa primeira frase aí não tem nada de tão espetacular. Agora, quando ele diz, honra teu pai e tua mãe, aí a vontade de Deus revelada lá no 5º mandamento, e vem atrelado a uma promessa. Vamos lá? Alguns podem até se lembrar de algum outro mandamento que tem uma promessa, mas nenhum deles você vê uma promessa, a não ser o decálogo como um todo. Nenhum deles tem uma promessa atrelada. Faça isso e você já tem uma bênção correlata a isso, relacionada a isso. Faça isso e você vai se dar bem na vida. Faça isso, parece que é um incentivo, sabe? Isso aqui parece que é muito importante para Deus. Porque todos os outros é não. Vamos lá, não tenha outros deuses além de mim, honra teu pai, honra tua mãe, não mate, não adultere, não. E esse aqui ele fala, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Obedecer o pai é justo, é humanamente correto, moralmente correto, legalmente correto, mas honrar o pai, ou seja,
estimar, valorizar, dignificar, orgulhar, exaltar o nome do seu pai. Sabe aquele pai que fica cheio de ter um filho que, de fato, é isso aqui que a gente está falando. E isso é vontade de Deus revelada para nós. Obedecer é justo, é humano, é justo. Não tem nada de sobrenatural. Agora, honrar, dignificar, estimar, estimular, orgulhar, trazer orgulho. Será que nas suas decisões você ainda tem levado orgulho, até mesmo para o seu pai ou sua mãe que já está debaixo da terra? Você tem dignificado o nome da sua família? Você tem orgulhado o nome da sua família, o nome dos seus pais, que hoje não estão mais aqui? Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Outra tradução diz provocar a ira. Quando eu provoco a ira do meu filho? Quando eu provoco a ira do meu filho? Não sei se você já lendo esse texto, você fala, ok, pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que criar segundo o conselho? Então eu não posso fazer uma brincadeira, não posso falar que meu filho é zoreiudo. É um bicho feio, mas é feio, viu? Minha mãe dizia, quando eu nasci, era feio. Era um charuto vermelho enrolado numa coberta dos primos. Feio. Ela não se orgulhava, nessa hora ela não se orgulhava. Tinha menino mais bonito. Ela falou, aquele deve ser meu. Não, mas é esse aqui, senhora. É esse aqui, tem que levar, leva para casa. Querido, irritar os filhos não tem nada a ver, bicho feio, mas é feio, mas é... Ai, parece a mãe. Não tem nada a ver isso. Porque o texto está falando, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que isso quer dizer? O que é irritar seu filho? Porque a igreja passa anos achando que irritar o filho é fazer brincadeira com o filho, é fazer o bobinho, os oreiudos, os aroios. Não é isso não, perna torta. Não, é que eu sou mais ou menos tudo isso. Oi? Curupira, tudo, não é nada disso. Porque o texto compara irritar com criar segundo a instrução. O que o texto está falando, querido? Não dê risada hoje em relação ao seu filho, se amanhã você vai ter que exortá-lo. Ou seja, crie o seu filho com firmeza. Não dê risada hoje, não aprove uma ação do seu filho hoje, que amanhã você tenha que dar uma palmada. Crie segundo a instrução do seu filho. Porque a coisa mais irritante que o filho pode ter é um pai que um dia aprova, e no outro dia desaprova e te dá uma cintada. Ou seja, irritar o seu filho não tem nada a ver com chacota ou com brincadeira, tem a ver com criar o seu filho com firmeza. Não dê risada hoje quando o seu filho bate na sua cara, pequenininho, mas é um anjo, né? É bonitinho, bate na minha cara, olha que legal, porque amanhã você vai ter um tirano dentro de casa. Irritar os seus filhos é mais do que uma chacota ou uma brincadeira, é criar com firmeza. Não titubeie. Outra coisa, não exponha o seu filho à ira. Como eu exponho o meu filho à ira? A gente volta da igreja, senta lá na mesa e em todos os irmãos. Nossa, o pastor hoje, mas olha, foi com uma roupa, o bicho desleixado, todo sujo, cabelo despenteado, ninguém se levantou para dar oferta, aquela irmã tem bronca com aquela e está lá cantando, esse aqui tem, e só metendo pau, e os filhos só assimilando todo esse conteúdo, falando, meu Deus, para essa igreja que eu não quero ir nunca na minha vida. E a gente vai expondo os nossos filhos à ira. Quer ver um outro exemplo? Meu filho, sua mãe, olha, é um lixo de pessoa,
Não quero mais nada com ela. Olha, sua mãe, como diz o Roger, é o churume da terra. Churume. Sabe o que é churume? Aquele azedo do lixão, assim. Oi? Churume da cana, o churume do lixão líquido mais azedo, mais fedido que você pode. E a mãe falando: olha, seu pai é um grosso, seu pai é um lixo de homem, seu pai não serve de exemplo para nada. E a gente vai expondo os nossos filhos ao quê? A ira, a ira, a ira. E você quer que o seu filho cresça na obediência ao Senhor, se você tem exposto ele à ira. Então, seu filho querido, não leve, porque a gente leva 30, 40 anos achando que só quer brincar com o filho. Ah, bobo, ah, feio, não tem nada a ver com isso. Não, é porque a gente leva, acha, irritar o meu filho é isso. Não, é mais que isso. Irritar o seu filho tem um outro nome agora, foi batizado com outro nome, foi batizado com o nome de amor, uma possessividade excessiva. Agora foi dado o nome, batizado lá no RG, de amor. Eu amo meu filho, por isso que eu limito todas as ações dele, eu vou com ele, eu não deixo ele sair, São Paulo é muito perigosa e quem ama protege. Seu filho tem a individualidade dele, quer você queira, quer não. Quer você queira, quer não, ele tem a individualidade dele. E uma hora isso aí vai aflorar, querendo você ou não. Protejo demais, dá 13, 14 anos, a menina, quero casar, quero ir embora. E quantas histórias nós já vimos assim? 14 anos, quero ir embora, porque meu pai é um tirano. Leandro, então qual que é a medida? Então, eu devo ser permissivo a partir de agora? Também não é o correto. Porque eu vou criando uma criança tirana também, a partir do momento que eu dou tudo que ela quer, tudo que ela precisa. Não, eu vou dando tudo e crio um tirano, o anjo tirano. Qual que é a regra? Qual que é a receita? Primeiro, que eu não tenho a receita. Segundo, que ela não existe. Porque o que pode funcionar na minha casa, pode não funcionar na sua casa. E o que funciona para um filho, o que funciona para o João, não funciona para o José. O José, quando eu digo, o José obedece, o outro, meu Deus, vou sapateia na minha cara. Márcia está rindo, né, Márcia? Para um funciona, para outro não funciona. Não tem regra. Você vai ter que descobrir no seu dia a dia, orando ao Senhor, a melhor forma para atingir o coração do seu filho. E isso eu não posso falar, primeiro porque eu também não tenho filho. Pais, não irritem seus filhos. Ou seja, tenha firmeza no ensino. Não dê risada hoje, não aprove a atitude do seu filho com 1 ou 2 anos, atitudes que você venha se arrepender depois. Trate com firmeza, crie segundo a instrução e conselho do Senhor. Não exponha seu filho à ira, em relação à igreja, em relação ao marido, em relação ao cônjuge, em relação a qualquer que seja. Criança não está preparada para lidar com os dilemas que o adulto também não tem capacidade de lidar. E você quer maturidade de uma criança para lidar com coisa que você não tem maturidade? Não exponha os seus filhos à ira. Saiba balancear a possessividade e a permissividade. Eu não sei o ponto. Para um filho você pode ser mais permissivo, para o outro você vai ter que ser possessivo. Porque não tem nada na cabeça. Então a gente já aprendeu aqui que o filho deve obedecer os seus pais. Isso é normal, moralmente correto. Agora vem a revelação de Deus, a vontade revelada de Deus: honra o teu pai e tua mãe. E isso está atrelado a uma promessa para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Ok,
se comportar de forma digna do chamado e da vocação. Então, jovem, você já sabe a forma digna da vocação, e pai, você já sabe a forma digna que você deve se comportar em relação ao seu filho. Agora vamos para o mercado de trabalho. Não, então não vamos para o mercado de trabalho não. Vamos ver uma frase de João Crisóstomo, viveu mais ou menos em 300 e pouquinho a 400 e pouco. Não é totalmente absurdo enviar os filhos para aprenderem algum ofício ou para a escola, e tudo visando isso, mas não criá-los na disciplina e instrução do Senhor? Devemos dar aos nossos filhos um modelo, fazendo-os se devotarem desde os primeiros anos à leitura das Escrituras. Se teus filhos aprenderem a ser amante da sabedoria desde o começo da sua vida, terá adquirido uma riqueza maior que todas as riquezas e uma grande glória. Dá-lhe coisas maiores e não as pequeninas. Legal, né? Dá-lhe coisas maiores. A gente quer dar ofício para os nossos filhos, a gente quer dar, quero dar uma cultura que eu jamais tive, e esquece de dar a maior das riquezas, o amor à leitura das Escrituras e um amor a essa sabedoria. Dá-lhe coisas maiores. Então vamos lá. Continuando no texto, Efésios 6, 5 a 9 agora. Algumas versões vão falar a primeira palavra, vós servos. Outras já vão escancarar mesmo e já vão, escravos. Em Éfeso existia um grande contingente de escravos. E essa passagem, tem muita gente que recrimina no seguinte sentido: o Novo Testamento, em nenhum momento, ele emite uma opinião em relação à escravatura. Ele não emite nem, é pecado, ele não fala absolutamente nada. Ele não fala nada sobre isso, e ele adiciona 2 elementos importantes que a gente vai ver agora. Escravos, vós servos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Agora, vocês, senhores, tratem seus escravos, tratem os seus servos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença, não faz distinção entre pessoas. Então, por mais que a gente tenha uma expectativa de que o Evangelho imita, escravizar alguém é pecado, o Novo Testamento não disse nada a respeito disso. Ele adicionou 2 pontos de extrema importância aí. O amor. A partir do momento que eu sou escravo, eu tenho que olhar para o meu Senhor com temor e tremor. Tenho que olhar com sinceridade, trabalhar para Ele com sinceridade de coração. E olhando do Senhor para o servo, Ele trabalha um outro ponto, o Evangelho adiciona um outro ponto: igualdade. Filho, por mais que você seja Senhor, não bata, não ameace, porque eu vou tratar vocês de forma igual, e não há distinção pelo fato de você ter mais ou ele ter menos. É igual. E o que isso se aplica na minha vida? Sabe, quando você lida com aquele cliente, você tem que olhar para ele como se você olhasse para Cristo. Sabe aquele aluno que Jesus, eu não aguento.
você tem que olhar para Ele como se Ele fosse Cristo. Sabe aquela faxineira que você menospreza porque você está numa posição maior? Você tem que olhar para ela como se ela fosse a revelação de Cristo. O advogado, o juiz, o presidente, de baixo para cima nós temos que olhar para eles como a revelação de Cristo. E eles, de cima para baixo, têm que olhar para nós como a revelação de Cristo. E aí já não existe mais possibilidade, como eu vou bater no meu escravo? Não entra na cabeça. Não dá mais para bater no escravo, porque ele é a revelação de Cristo para mim. Ele é Cristo, ele é Deus. Não, ele não é nada. Para mim ele tem que ser Cristo. Eu tenho que tratá-lo com temor e tremor, com sinceridade de coração. Eu traduzi aqui de uma outra forma traduzi esse texto, justamente o antônimo dele, o sentido contrário dele. Então, escravos, se antes vocês temiam e tremiam porque eles te chicoteavam, servindo com falsidade apenas à vista dos homens, fazendo por obrigação e de má vontade, agora, por serem escravos de Cristo, temam e tremam, sirvam com sinceridade, quando ninguém estiver olhando, quando ninguém estiver vendo, façam de coração, de boa vontade, pois ao olhar para o seu chefe, você deve servir como se ele fosse o próprio Cristo. O cliente, o aluno, o chefe, o professor, a empregada, devem, em minha mente, assumir a figura do próprio Cristo. Dá para entender, queridos? Está dando para entender o ponto aqui? Então, se antes você obedecia só na frente, você já deve ter experimentado isso na sua vida. Gente que só trabalha na frente do chefe. Já viu isso? Está rindo, Tati? Gente que na frente do chefe, nossa, mas trabalha demais. O chefe sai da frente, mas é vagabundo. Isso poderia ir para trabalhar na Globo, que faz um teatro, faz um bom teatro. E a nossa postura como servos e escravos de Cristo deve ser totalmente contrária. Sirva quando ninguém estiver vendo. Sirva com o mesmo temor, com o mesmo tremor, com o mesmo respeito. Não, mas meu chefe agora é cristão. Então agora eu vou colocar as pernas em cima da mesa e agora ele não vai mais chicotear. Não, continue servindo com respeito e temor, com sinceridade de coração, obedecendo não apenas para agradá-los quando eles estiverem vendo, observando. Sirvam de boa vontade, tendo sempre em mente que o Senhor nos recompensará. E aqui, querido, está a forma e a fórmula para você ficar pouco tempo desempregado. Se você servir da mesma forma como você adora aqui, de coração, falando, Senhor, eu te louvo e tal, você pode ficar desempregado, porque empresas falem, setor fale e tudo mais, mas rapidamente você vai ser contratado e qualquer um vai ver a diferença na forma como você trata as pessoas, na forma como você trata os negócios. É rápido. Aqui não é palestra da Cato, nada, não é palestra de empresas de contratação e RH, mas é a fórmula. Trate o outro como se ele fosse o próprio Cristo, com o mesmo respeito, com o mesmo temor, e você não ficará desempregado. Essa é a regra, porque Deus, o Senhor, nos recompensará. Ok. Finalmente, então nós vimos
desde o capítulo 4, como nós devemos nos portar individualmente, como nós devemos nos portar coletivamente na igreja, como nós devemos nos portar em família, marido e mulher, como o filho deve se comportar em relação ao pai e o pai em relação ao filho, como eu devo me comportar em relação ao mercado de trabalho. Agora, finalmente, terminando a carta aos Efésios, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor. Busquem poder espiritual no Senhor. Busquem, corram atrás, anseiem. E querido, não há uma outra forma senão um contato real com o Senhor todos os dias. Através de uma música, através de uma leitura bíblica, através de minutos de oração ou até mesmo horas de oração. Mas a gente não pode fugir muito disso. Fortaleçam-se no Senhor. Então, finalmente, já estou concluindo aqui, Paulo está dizendo, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Poder este que não acaba. Poder esse que nós podemos nos apropriar daquela história da mulher que tinha um fluxo de sangue, tocou em Jesus, e mesmo tocando em Jesus, não alterou em absolutamente nada, ele só falou que saiu o poder dele. Não diminuiu, nem menosprezou, não alterou. Poder inesgotável. Busquem esse poder. E agora Paulo, se apropriando de uma terminologia, de palavras de guerra, palavras de cunho militar, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, em outras traduções, contra carne ou sangue, ou seja, o significado já está aqui, contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Revestivos, vistam-se de toda a armadura para poderem ficar firmes. Querido, eu vou tirar minha armadura aqui que está muito quente, espera aí. Está muito quente mesmo. Oi? Não vai trocar? Pode trocar. Revestivos de toda a armadura, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tem muita gente que acha que pegando a armadura, ele vai invadir o inferno e vai tirar todo mundo de lá, vai resgatar, e vai fazer vou fazer uma festa, estou com Deus e não há, querido, aqui o texto só fala o que ele diz? Vistam toda a armadura de Deus para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. E mais adiante ele diz, vistam toda essa armadura para que vocês resistam. Vocês não vão sair invadindo, vocês não vão fazer muita coisa não, porque Deus está fazendo. Agora, a sua obrigação é resistir. Oferecer resistência. Então, vista a armadura e ofereça a resistência. Vamos lá. O que são essas ciladas? A gente sabe, você deve saber, essa palavra aí é metodeia, em grego. Ou seja, astúcia, métodos, esquemas. Falando em palavra de
do cenário militar e de guerra, estratagema. Ou seja, vista toda a armadura para vocês ficarem firmes contra a astúcia, contra a cilada, contra os planos, contra os métodos, contra os esquemas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue. E aí você pode pensar, isso é em relação ao meu interior, que é pecaminoso. Não, o texto na NVI já está bem claro, contra pessoas. A nossa luta não é minha contra o Rafael, minha contra o Marcos, minha contra a Márcia, minha contra o Marcelo. A minha luta não é contra eles. Existe algo dentro de mim, ou que me impulsiona, e existe algo que os influencia também a tomar uma decisão que é sobre isso que a gente tem que lutar. Esse é o nosso inimigo. E quem são esses poderes e autoridades dominadores deste mundo de trevas? A gente sabe muito bem, essas forças espirituais do mal. São poderes espirituais que, de fato, com a sua combinação, com aquilo que eles combinam, eles visam nos levar ao erro. Eles combinam diversas formas de sedução, de tentação, corrompendo a justiça. Pare um pouquinho e pense naquilo que a gente tem ouvido hoje. Parece que o mundo está ao inverso. Aquilo que Deus valoriza, o mundo não valoriza, e aquilo que o mundo valoriza, Deus abomina. E hoje o mundo está invertendo totalmente os valores. Obrigado. O mundo está invertendo totalmente os valores de Deus. E a gente olha, vamos lá, na mídia, na televisão, os valores estão invertidos. Quando alguém faz algo de bom, ninguém filma, ninguém grava, ninguém fala quase nada. Mas quando alguém faz uma semana falando daquilo, da mesma coisa, não, vamos ver por esse ângulo, porque ele matou, porque ele trucidou, porque não, agora vamos a partir da perspectiva de quem morreu. E eles valorizam isso. Esses poderes celestiais aí, poderes espirituais, que com suas combinações corrompem a justiça e fazem com que a igreja também enxergue as coisas de uma outra forma, corrompendo até a justiça entre nós mesmos. Não, aquele irmão pisou no meu calo, eu tenho que pisar no calo dele também, e nos dois pés. No meu trabalho eu vou ter que, aqui só impera a injustiça, eu vou ter que apelar para a injustiça também, para eu crescer, porque senão eu não vou sair do mesmo lugar, vou ficar na mesma cadeira por 30 anos, eu não quero isso, vou ter que apelar para a injustiça. E esses poderes e essas autoridades estão pregando dia após dia, através da mídia, através de tantas outras coisas, valores que visam nos corromper, visam nos afastar. E aí qual é o nosso objetivo? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Vamos ficar só aqui ainda, depois a gente avança um pouquinho mais. Já passou pelo dia mau? Quando eu falo dia mau, não é aquele dia que uma coisa só acontece, mas aquele dia que nada dá certo.
Existe um demônio no computador, ele trava e ninguém consegue, nem com jejum sai, não liga. Você pega um trânsito lascado, é chuva, é granizo, é acidente, um em cima do outro, e você querendo chegar para alguma coisa. Essa semana eu passei um dia mais ou menos assim. Precisava chegar numa reunião às 10, saí de casa, o controle da minha moto molhou, e não reconhecia, e eu querendo chegar, e o controle apitando toda hora, pi, 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 a moto parava, eu apertava de novo, vamos minha filha, vamos para frente, e pi, 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 e eu apertava, vamos, e parava, encostava, apertava, e precisava chegar. Quando eu chego na recepção, cadê o nome do cliente? E o meu celular não estava sincronizado, meu Deus, é Márcio, é Marcelo, eu não sei o nome do cara. E a moça, o nome? Aí eu, moça, não sei o nome. Moça, para você subir, você tem que ter o nome do cara. Aí eu, moça, não sei, calma. Me arruma uma tomada aí que eu vou ligar o meu computador. Ela, ok, arrumou e eu já atrasado. E gente, uma em cima da outra, sabe o dia mal? E o texto já está dizendo que a gente deve se revestir, porque a gente está numa luta. A gente não está na arquibancada vendo Deus lutar com o diabo, a gente está no meio da luta. Ou seja, ele está falando, filho, já se revista de armadura, já coloque a peitoral, já coloque o capacete, pegue o escudo, se proteja com, eu não sei o nome, mas a caneleira e a sandália, já se proteja, porque você está no meio de uma luta. Você está no meio de uma guerra. E o que é engraçado é que no dia mal parece que a gente esquece. Eu passei há um tempo atrás, um período bem turbulento, e eu esqueci o escudo da fé. Eu não enxergava mais nada na minha frente, eu olhava assim, só escuridão. Aquilo que Deus fez para mim, só vi escuridão. Eu olhava assim, escuridão. A gente esquece que o escudo nos protege das ciladas. Na verdade, das ciladas não, dos dardos inflamados. Dos dardos inflamados. A gente esquece. E às vezes a gente sai de casa achando que vai para Copacabana, de chinelo. Hoje o dia está lindo, o sol maravilhoso. Deus fez tudo por mim na vida. Não preciso de mais nada. E aí, meu querido, vem uma tempestade, vem uma nuvem escura, e o dia se torna mau, rapidamente. Rapidamente. E aí você tem que ter em mente isso, que você tem que estar vestido todo dia, porque quem está na batalha não pode sair de bermuda para ir guerrear, filho. Você está no meio da batalha, você está no fronte. Você não pode, você tem que se preparar todo dia. E eu, Leandro, já estou dizendo, eu passei um tempo atrás, algumas coisas aconteceram comigo que eu tirei o escudo. O capacete da salvação eu achava que até eu mantinha, mas o escudo eu tirei. Deixei lá longe, deixei em casa, num guarda-roupa, empoeirado, achando que eu estava bem. Mas a sandália, eu estou protegido, tem uma espada. Aí o inimigo, lá de longe, só dando flechada. Quilômetros de distância. E me flechando, e eu sem escudo, protegendo com a espadinha. Pá, pá. Não tem jeito. Não tem jeito. Querido, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. O ponto é que a gente não vai avançar. O ponto é que Deus já está guerreando por nós. O ponto é para que a gente permaneça na mesma posição. É essa posição que eu estou, é nessa que eu vou ficar, enraizado, arraigado em Jesus Cristo. E aí, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês.
Quer dizer que amanhã ele não volte com outra seta, com outra flecha, com outra... Não, ele vai voltar com outra coisa para te tirar da posição, para te tirar do lugar. O bicho é astuto mesmo. Ele vai... Ah, não caiu nessa, mas você vai cair em outra, besta. Calma, eu te pego pelo lado, vou dar um tiro que vai passar entre o escudo, eu vou te pegar. E o ponto, quero que vocês reflitam sobre isso, a gente não vai entrar no inferno lá e com a espada de Deus e fazer muita coisa. O objetivo aqui é só resistir e ficar firme e inabalável. Depois de terem feito tudo, ou seja, terem pego a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a preparação do Evangelho, os pés calçados com a preparação do Evangelho, depois de tudo isso, e se vocês resistirem, vocês permanecerão inabaláveis diante de Deus. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Que verdade é essa? A verdade de Deus, a verdade de Deus em Cristo, a lealdade, a fidelidade nossa diante dele. Quando eu vejo essa música, eu já chorei ali para burro já. Como descrever, como expressar, como que é o refrão? É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré, que as palavras, se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Que no nosso louvor, de fato, e hoje já Deus falou comigo ali muito, que o nosso louvor e que o nosso cinto seja o da verdade. Que ao nos aproximarmos deste local aqui, não do local, mas na presença de Deus, que nós possamos estar cingidos com a verdade. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, Senhor, porque às vezes eu precisava perdoar e não perdoei, eu precisava me humilhar e não me humilhei, eu precisava tanta coisa. Então que eu trabalhe essas coisas para que esse meu louvor seja de fato verdade. Cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, couraça peitoral. Então protejam o peito, aqueles órgãos vitais, com a justiça. Que justiça é essa? O inimigo vai querer te flechar de qualquer forma, falando: filho, você não é amado por Deus, você é um lixo, você é o pior dos piores, Deus não te ama. E aí você vai dizer: ei, eu estou com a couraça da justiça aqui, eu sou justificado, Deus me amou, Deus me regenerou, Deus enviou o seu Filho ao mundo ali para morrer na cruz por mim, e ninguém vai me tirar, eu sou inabalável nessa posição e ninguém me tira dessa posição. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho, outras versões dizem preparação, ou seja, equipado, necessariamente preparado, alicerçado, objetivando as boas novas de paz. Aí você pode perguntar: mas que paz é essa que a gente está dizendo num ambiente de guerra? Paz com Deus e paz com os nossos irmãos. E uma guerra contra essas potestades e principados do ar. Paz com Deus e paz com os nossos irmãos. Mas uma guerra, porque o nosso inimigo é outro. Nosso inimigo não é carne ou sangue, nosso inimigo não são as pessoas, mas aquilo que está por trás, às vezes, de nós, dos nossos pensamentos, das nossas decisões, e atrás dos nossos irmãos e de outras pessoas que impulsionam e que os motivam a tomar essa decisão.
Então essa paz é paradoxal nesse sentido, mas a gente tem que ter em mente, que paz é essa? Prontidão do Evangelho da paz, paz com os nossos irmãos. Que você tem que entender o que motivou ali aquela decisão e que tenha paz entre nós. 12:03. Além disso, use o escudo da fé. Que fé é essa? Fé no dogma, fé na doutrina? Não. Sabe aquela fé, não sei se você tem alguma memória afetiva nesse sentido, aquela fé do seu pai te chamando no meio da escuridão quando faltou energia, e você foi porque você sabia, é a voz do seu pai. Você foi. É meu pai me chamando, estou lá no meio de casa, faltou energia, meu pai, ô Aurélio, vem para cá, fica aqui com o pai. Você, opa, eu vou, mas está tudo escuro, mas eu vou. Essa fé que se joga, essa fé que se lança em Deus. Não é fé, cremos nos 28 pontos, sei lá quantos pontos da Igreja Batista. Não, não é isso. É a fé que se lança em Deus. Fé que se joga em Deus. Com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, querido, nessa loucura desse mundo de valores invertidos, de justiça substituída pela injustiça, se não for o capacete da salvação. O que é esse capacete da salvação? A esperança de que um dia Deus enviará o seu Filho novamente para nos resgatar, para nos buscar. Se não houver essa esperança, nada aqui e agora faz sentido. Então mantenha sempre o capacete na cabeça, a salvação. Eu tenho esperança na salvação, eu tenho esperança que as aflições que eu vivo hoje aqui são momentâneas e que nada vai me separar do amor de Deus, nem angústia, nem profundidade, nem ninguém pode me separar desse amor de Deus, e eu tenho esperança nessa salvação. Usem o capacete da salvação e a espada. Olha, o único objeto de ataque. O único objeto de ataque. Aqui, esse exemplo não serve porque a Bíblia está aqui, mas não serve porque não é a Bíblia. Mas use a sua Bíblia. Memorize a sua Bíblia. É a única coisa que a gente pode fazer, dar um touché. Ei, diabo, aqui não, filha. Que não, com isso aqui você não vai me tentar não, eu vou resistir aqui, porque eu já sei que Ele me amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito por mim, aqui eu vou resistir, aqui não. Pode secar o fruto da vide, pode não ter nenhum gado, pode não ter absolutamente nada, eu vou esperar no Senhor. Aqui não. Aqui você pode, arreda. Tchau, vai embora. Comigo você não me pega. Só que se a gente não tiver um contato com a espada, com a Bíblia, com a palavra de Deus, na hora, a gente vai estar desarmado. Não tem versículo nenhum que venha na cabeça. Lógico, nunca memorizou. Nunca leu, nunca tentou. Não vai conseguir atacar. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem. Nós estamos numa batalha, que é no mundo espiritual, mas que se revela e se revelará fisicamente num reino físico no futuro. Ela é no mundo espiritual, mas ela está aqui, está passando aqui e a gente não sabe. Às vezes você hoje deve ter sido alvo de uma flechada e eu não sei. Ela está acontecendo. É no mundo espiritual, mas ela também se revela aqui no nosso meio. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
Qual é o problema dos cristãos? Qual é o problema? O meu problema, Leandro, que vivo nesse século hoje. Muitas vezes, eu acho que eu estou na praia, de chinelo, bermuda, camiseta da mais simples, achando que estou, e na verdade nós estamos em guerra todos os dias. Se eu esquecer o escudo, ele vai fazer falta. Se eu esquecer o capacete, ele vai fazer falta. Se eu esquecer a espada, ela vai fazer falta. Se eu esquecer as sandálias, ela vai fazer falta. Elas vão fazer falta. E aí muitos cristãos ou menosprezam esse texto, ou tratam com indiferença, ou não reconhecem a seriedade dessa luta, mas essa luta existe, e nós precisamos estar preparados. Você deve se recordar que no início desta série nós dissemos que a carta aos Efésios não foi escrita por objetivos de exortar a igreja. Ela foi escrita com o objetivo de comunicar, apenas isso. Ela não foi escrita por problema de pecado, por problema de desvio doutrinário, nada disso. Ela foi justamente escrita apenas para comunicar e revelar aquilo que Deus queria dizer à igreja. Ou seja, não tratou de pecado algum. Então, se Paulo trouxe esse tema e todos esses capítulos, é porque isso é muito importante para as nossas vidas. E que isso possa ajudar a sua vida durante esse final de ano e durante essa semana. Amém?